físicas como o nosso. Muito bom. O que a gente tem visto também, obviamente, né, é a parte de RH, né, Fabiana, que tem pesado de um jeito assim. Antes da gente começar o programa, eu estava comentando, né, de uma reportagem que eu li recentemente. O funcionário, ele era uma pessoa de RH, tinha autorização de ter acesso aos dados dos seus dos colaboradores da sua empresa, mas ele pegou, por algum motivo, passou esses dados para o e-mail pessoal dele. Isso ele não tinha autorização. Ele acessou dados... Independente da lei, né? Independente da lei. Antes da LGPD ele já não poderia fazer isso. E aí ele acessou dados sensíveis e teve demissão por justa causa. Né? Então, a gente vê que a LGPD, ela afeta a RH, ela afeta a área de segurança da informação, ela afeta o direito também, o jurídico. O jurídico é uma lei, hoje. Né? É uma lei. Sim, tem tido que trabalhar em relação a isso. Mas fala um pouco você, Fabiana, como é que você está vendo isso também para o RH, especialmente? Para o RH é só mais uma, né, principalmente departamento pessoal, o pessoal que trabalha ali com as legislações trabalhistas, é só mais uma lei que está entrando que a gente tem que fazer a gestão. Mas mais do que só mais uma lei, eu acho que ela implica e vai impactar em muitos processos do recursos humanos. Eu vou citar aqui um processo que é muito comum e é conhecido pela maioria das pessoas, que é a parte do recrutamento, né? A maioria das pessoas do mundo, em algum momento da sua vida, se sujeitou a um processo seletivo, né, as etapas do mesmo, ou vão fazer isso em algum momento da sua carreira. E o que acontece? As áreas de recursos humanos acabam facilitando um pouquinho o processo delas. Então, era muito comum no passado, e no passado que eu digo ano passado, a gente e as empresas e todos os RHs fazerem aquela ficha enorme de candidatura, onde o cara pedia até o calçado do cara, sabe? Nome, RG, CPF, nome da mãe, carro, habilitação, tudo mais. Então, esse é um processo que vai ser extremamente impactado, né? E já deve ser impactado. Eu recentemente estou fazendo um trabalho de adequação do RH em uma empresa, e quando eu peguei a ficha de candidatura para a vaga, realmente a ficha é extensa, enorme, e está pedindo tudo, casa própria, carro, CPF, PIS. Por quê? Porque o RH já está adiantando o processo de admissão. Eu vou candidatar, esse cara está se candidatando, depois ele vai se submeter ao processo de admissão, eu já tenho os dados dele aqui, eu facilito o meu trabalho. E isso vai mudar, com a lei isso muda, né? E provavelmente também vai ter que se pedir autorização para manter aquele currículo. Sim. E aqueles dados no Exato. banco de currículos. Exato. Né? Porque você tem a obrigação, né, da segurança. Exato. E ou melhor dizendo, a palavra certa é proteção. Exato. Né? De proteger aqueles dados para que ele não caia em mãos não autorizadas. Né? E uma coisa muito comum, né, que o Guilherme sempre comenta também quando a gente conversa sobre a LGPD, é essa questão do direito de ser esquecido. Uhum. Então, mesmo no processo seletivo, o candidato ele pode querer não ser contatado para outras vagas, né? Então, no processo de recrutamento, por exemplo, você tem que pedir autorização para manter aquele currículo e que aquele currículo seja consultado novamente. Essa seria a maneira correta de manter um banco de currículos. Direito de ser esquecido. Direito de ser esquecido. O Guilherme que usa bastante esse termo. Isso, Guilherme, para ex-namorada e ex-namorado serve também? Para os stalkers. Mas me diga o seguinte, se você fosse vender um projeto, né? Finge que a gente está aqui num momento de venda de projeto. Como é que você apresentaria isso para uma empresa? Né? Como é que é o approach para mostrar para a empresa que ela precisa de implantar LGPD dentro dela, que isso é importante para ela, e quais são as fases desde o momento em que você iniciar um projeto de LGPD até o DPO começar a rodar mesmo, né? Que é a manutenção da proteção de dados. Tá. Eu atuei na área comercial por pelo menos 5 anos, né? E nesse período eu atuei tanto como... Aliás, antes de atuar como comercial, como um gestor de uma carteira de
de revendas de parceiros, eu dei aula pelo menos durante 10 anos na Telefônica Vivo para a área comercial, preparando a força de venda corporativa. Então eu fiz vários cursos voltados para a área comercial, li vários livros, várias técnicas, né? E uma coisa que eu nunca gostei, porque eu não sou um vendedor nato, mas eu tomei gosto pela venda quando eu comecei a ler autores famosos, né, com técnicas bacanas, e eu entendi que a venda, ela tem uma lógica, não é aquela lógica da gente que é da área técnica, né? A área técnica 2 mais 2 dá 2, dá 4, né? Então, a venda, eu me apaixonei por isso, eu sempre gostei muito da aula de ensinar técnicas e práticas de venda. E eu nunca gostei muito de um argumento que eu tenho ouvido muito, que é o argumento do medo. Olha, você está correndo risco. É verdade isso? É verdade, eu estou correndo risco. Né? Eu posso ser multado, um cliente pode mover uma ação contra mim, um sindicato, eu estou correndo risco. Mas literalmente eu não uso esse argumento. Então eu prefiro usar uma argumentação que traga para o empresário, ou seja, o meu provável cliente, a ideia de que ele está fazendo um investimento não para evitar uma multa, mas para que a empresa dele seja melhor. Tem no mercado uma imagem de uma empresa que se preocupa com os funcionários ou com os clientes, né? Quando você tem uma empresa B2C, você tem uma gama de clientes. Então eu quero passar a imagem de que a minha empresa está... na verdade, o que eu uso é o seguinte, olha, o que eu estou te vendendo é um projeto para criar uma cultura de proteção de dados dentro da sua empresa. E a lei, ela tem esse objetivo, né? Lá na Europa existe um regulamento semelhante, que é o GDPR, né? Apesar que o europeu já tem essa cultura de proteção de dados há bastante tempo. Aqui no Brasil isso não é tão natural. Então o que eu vendo, eu estou querendo vender para você um programa para implementar uma cultura de proteção de dados. Né? Por quê? Porque isso traz uma imagem positiva para a empresa. E eu aproveito até para poder ajudar na venda, porque a fase inicial do processo de adequação chama-se mapeamento de dados. Então eu vou mapear o quê? Todos os processos da minha empresa aonde existe coleta de dados. O RH é um deles. Então, o RH coleta um monte de dados. Mas o marketing também trabalha com dado pessoal. E aqui é importante a gente fazer um parênteses, a lei fala de dado pessoal. A lei visa proteger a minha privacidade, a privacidade da Fabiana e a sua privacidade. Ou dos nossos, ou seja, da sociedade. Então eu vendo essa ideia de que isso é uma coisa... Agora, é claro, se eu não fizer, eu posso ser multado? Posso. Né? Isso é uma consequência. Então, o que eu estava falando, um dos primeiros passos da implementação da lei na empresa é um mapeamento. Então, eu vou na empresa, vou procurar todos os processos onde existe coleta de dados e vou fazer o quê? Eu vou desenhar. Literalmente, eu vou fazer um fluxo. Né? Então, existem ferramentas de BPMN, Business Process Manager. Então você desenha o fluxo, eu coleto o dado aqui, através de um laptop, através de ficha, os dados coletados são esse. Por que os dados coletados têm que ser esse? Porque a lei fala uma coisa muito importante. Ou seja, você tem que coletar a menor quantidade de dado possível para que você possa efetuar aquele procedimento, aquele processo. Então, uma das coisas que a lei determina é isso, ou seja, a minimização da coleta de dados. Então, no mapeamento de dados, eu faço todo o fluxo do dado, todo tipo de dado que é coletado, para depois fazer o quê? Uma análise. Comparar com a lei, olha, onde eu estou com gap, aonde a coisa não está legal, é aqui. Então, no momento de vender esse mapeamento, o que eu falo? Olha, além de você tornar a sua empresa uma empresa que tem uma cultura de proteção de dados, você vai ter todos os seus processos mapeados, coisa que a maioria das empresas não tem. E eu vou entregar como parte do meu trabalho inicial o fluxograma de todos os processos. A gente vai chamar um break aqui, logo a gente retorna. Com as perguntas também do pessoal que está mandando para a gente via WhatsApp. Ok. Fala, meu povo de Porto Velho, tudo bem com vocês? Eu sou Neto Tomás, Toninho Tornado, Cid Clay Dantas. A gente está aqui para agradecer a audiência da WTV e agradecer o carinho também. E quero desde já agradecer a Porto Velho, minha querida Porto Velho aí, ó, tem pegadinha em breve, hein? Logo pegadinha aqui, fica ligeiro, né, Cid? E segura o trinete. E não é pegadinha não, tamo junto.
Um recadinho para você que tem carro, moto ou caminhão e está sem proteção no seu veículo. Conheça agora mesmo a Nova Proteção, uma associação especializada em proteção veicular, onde nós garantimos 100% da tabela FIPE do seu veículo, até mesmo para aqueles veículos de alto valor, contra roubo, furto, colisão, terceiros, assistência 24 horas, rastreador via WhatsApp e muito mais. Na Nova Proteção, você terá excelência e qualidade em nosso atendimento, podendo contar com uma equipe altamente especializada na proteção do seu patrimônio. Não fique desprotegido. Entre em contato agora mesmo através do número 0 operadora 11 9 3439 2667 ou acesse a nossa página novaproteção.amorarosa.com. Clique no link da descrição e garanta já o seu benefício. Nova Proteção, associado tranquilo e o seu patrimônio protegido. Toninho, olha aqui, você sabia que a WTV, a Som TV, está em parceria e está passando para todo o Brasil? Todo o Brasil? Você não sabe de nada. É para mais de 196 países. E a gente vai estar com vocês lá, do Brasil para o mundo. E você também pode baixar na plataforma iOS ou Android aqui, ó. Acabei de baixar o meu. Então corre, não pega tempo, corre lá. Já tá assistindo? Aqui, tô voando aqui. Eu também corro lá. Já estamos de volta aqui. A Fabiana tem uma pergunta. Qual a pergunta, Fabiana? Então, recebemos aqui uma pergunta interessante, né? Que o Facebook recentemente mudou o nome né, ele coloca aqui do site para Meta, né? E pergunta se isso tem a ver com vazamento de dados, né? O que acontece? Na verdade, a proposta do Facebook, na verdade, o app, né? O site Facebook, o site de relacionamento, a rede social Facebook não mudou o nome. O que mudou foi o nome do Facebook Inc., que é a hold que administra o WhatsApp, o Instagram e o próprio site Facebook. Então, na verdade, a empresa que administra, que antes chamava só Facebook Inc., né, agora passa a chamar Meta. Na verdade, não temos indícios que isso seja relacionado a qualquer tipo de vazamento de dados do Facebook, da rede social Facebook, mas sim tem a ver com a criação da realidade virtual, do metaverso, que é a nova proposta aí do Mark Zuckerberg para um novo universo para nos conectarmos. Então, respondendo a pergunta, a gente acredita, né? O mercado acredita que isso não tem a ver com uma estratégia de mudança de rebrand por conta de vazamento de dados. Eu acredito que o nosso espectador também fez essa pergunta, né? Devido à proximidade dos escândalos que aconteceram. Né? Teve a ex-funcionária que abriu que o Facebook vazou dados. A gente teve também escândalo já ligado a outras grandes corporações, né? Inclusive na Europa a gente teve penalidades altas aí em cima de Google, em cima dessas grandes corporações em geral, né? Aqui não estou obviamente apontando o dedo para ninguém, mas assim, a gente sabe que e não é fácil também, né? Quem olha fala, poxa, essas corporações vazaram dados, mas também não precisa se saber que proteger dados não é fácil. Não. Se fosse fácil, né, não haveria profissionais estudando a respeito, não haveria tantas áreas envolvidas, né? E também a gente está falando de tecnologia. A tecnologia ela vive em evolução. Né? Exato. Como é que você vê isso, Guilherme? Como é que você vê essa... você realmente vê como algo difícil? Quais são as barreiras que você encontra na hora de implantar uma cultura de proteção de dados? Então, realmente tecnologia é vulnerável, né? Ou seja, à medida que a tecnologia evolui, os malfeitores também evoluem e descobrem a cada momento uma forma diferente de atuar, né? Toda hora você está vendo aí uma forma diferente de invadir ou de colocar um ransomware, né? Agora, o que acontece? É até importante fazer um parêntese aqui. A Lei Geral de Proteção de Dados e a GDPR e outras leis mundo afora, elas são chamadas de lei multidisciplinar.
Então ela tem dois aspectos. Tem um aspecto jurídico que diz como e porquê e de que forma que eu posso coletar dados, quais são as formas legais de coleta de dados. Mas não adianta fazer só isso. Se eu tenho esse dado guardado num banco de dados e não tem nenhuma proteção, a mínima que seja, um firewall, então não adiantou nada, porque esse dado ele pode ser vazado intencionalmente, inclusive por colaboradores ou por terceiros que vão invadir minha rede. Então, isso é um aspecto interessante. Então, quando eu faço lá um mapeamento, eu vou identificar gaps jurídicos, mas também a gente tem, eu tenho a minha formação em tecnologia, mas eu trabalho com uma outra pessoa que é um especialista em segurança de informação, estudou comigo, fez os mesmos cursos, porque a gente vai identificar e falar para o cliente, olha, você tem que tomar essa atitude. É suficiente? Não é, mas eu tenho que fazer alguma coisa, até porque a ANPD, antes de multar, antes de impor uma sanção, ela quer saber o quê? Ela quer evidência. Isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, Guilherme, depois que você fizer o trabalho aqui, você vai me dar um certificado de que eu estou apto, que eu estou em conformidade com a lei? Não. Eu vou gerar uma série de evidências, o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quer das empresas, são evidências de que ações foram tomadas, seja na regulamentação do fluxo, né, da coleta de dados, seja atitudes que foram tomadas de proteger essa informação. Né? O que você tem de segurança da informação? Eu tenho aqui um antivírus que eu baixei na internet de graça. Pô, pera lá, você foi displicente, né? Então, a lei tem um aspecto muito importante que ela fala da boa-fé. Olha, tudo bem, eu fiz aqui o dever de casa, a gente estamos vendo grandes empresas agora sendo atacadas com esse vírus, o ransomware, e você vai falar que esses caras não fizeram nada? Eles fizeram o dever de casa, mas mesmo assim foram atacados, foram comprometidos em troca de dinheiro. Agora, o grande problema mesmo, e um aspecto muito importante na segunda etapa da implementação, chama-se treinamento. Porque o item, o ativo mais vulnerável somos nós, são os colaboradores. Então a gente precisa criar, por isso que eu falo, criar uma cultura. Então toda a parte, ou seja, depois do mapeamento, depois da identificação de gaps, você vai criar um programa de treinamento, explicar primeiramente o que é a lei, por que a lei existe e como os colaboradores podem contribuir para que não aconteçam vazamentos de dados. Então, agora, é difícil você falar, implementei as melhores técnicas de proteção e mesmo assim fui invadido. Isso pode acontecer? Pode. A gente tem um colega, o Brito, ele teve uma sacada muito bacana, né? Ele tem uma torre de proteção que você só abre os dados com uma tecnologia de transferência de dados via som inaudível pelo celular, né? Com 8 camadas de criptografia, é uma patente de uma das empresas do grupo, que é a Niercom, e ele tem a chave de anonimização, né? Que você trava anonimiza os dados. Você tem os dados, mas sem referência à pessoalidade dele. Isso é muito bacana. Queria até mandar um abraço aqui pro Brito, né? Aproveitar que a gente está aqui falando de LGPD. Mas a gente vê, você falou de pessoas, né? Eu acho que a tecnologia, você pode dizer que eu estou combatendo fogo com fogo, né? Você encontra soluções tecnológicas para problemas de invasão tecnológica. Mas as pessoas, né, eu falo que a gente padroniza tudo, né? Padronizar pessoas, treinar pessoas, fazer com que a conduta seja padrão para todo mundo é muito difícil, né? A gente estava até conversando antes aqui que você falou do seu tratamento, né? Minha mãe também fez tratamento e no hospital lá, entrei no quarto, aí daqui a pouco a enfermeira sai, eu vejo um prontuário. Ela simplesmente esqueceu o prontuário. Isso é vazamento de dados. De outro paciente, com dados de sensíveis. Dados sensíveis, né? exatamente. Quando a gente fala de dados de doença, religião, opção gênero, política, opção sexual. Sim. Dados de crianças, né? Dados Menores de idade. São dados sensíveis. Sim, todo hospital está cheio de dados sensíveis. Eu acho que talvez seja um dos lugares com maior número de dados sensíveis.
O que eu fiz? Já tinha tido um treinamento de LGPD, liguei, olha, aconteceu tal coisa aqui, eu quero saber como é que está funcionando a política de LGPD de vocês. Ah, não, mas eu vou transferir, a área não tá, eu vou falar com... Acabou lá no jurídico. A gente sabe que o jurídico não é o DPO, não é o órgão criado pela... profissional, né? Pela NPD para fazer esse tipo de trabalho. Existe uma exigência que você tenha que ter o DPO, certo? A lei determina, né, que as empresas precisam ter esse profissional. Ele não precisa ser um funcionário, ele pode ser um asa-service, ele pode ser contratado, pode ser uma empresa de TI, uma empresa de um escritório de advocacia, como muitos estão oferecendo esse tipo de serviço, né? Mas é necessário que você tenha... Mas não pode ser o jurídico da empresa. Tem que ser um DPO. A lei é bem clara, não pode haver conflito de interesse. Então eu não posso pegar lá o responsável pela área de TI e botar ele como DPO, a lei, porque existe conflito de interesse. O DPO ele teria que ter, numa situação onde ele vai chegar para o responsável pelo gerente de TI e falar, não vai fazer isso aqui não. Isso aqui está errado. E muitas vezes quem está ali para poder atender a demanda ele vai pensar muito mais como gerente de TI do que como o DPO, né? Então o correto é isso, que seja uma pessoa que seja do jurídico, que seja de TI, que seja até do RH, mas que essa pessoa não seja uma situação onde haja conflito de interesse. O que a gente vê que o conflito de interesse existe porque o DPO ele tem que prestar informação para a NPD. Exatamente. Né? E entre proteger a empresa onde ele está e prestar informação para a NPD quer que ele preste informação para ela. É o que a gente chama, na minha área de consultoria, é o trabalho muito parecido com os famosos auditores independentes. Uma espécie de auditor. E se você não é independente, como é que você vai... Auditar o quê? Se você é um jurídico interno, né? Como é que você pode falar mal de quem paga seu salário, né? Essa é a questão. Mas isso existe. Então eu acho que ainda existe evoluções dentro do modelo atual, né? As empresas ainda também não conseguiram vislumbrar isso da forma correta, ao meu ponto de vista, né? Até porque a resposta que eu recebi 7 dias depois foi um copy-paste, um copy-paste de alguma coisa que viram de LGPD. Eu perguntei para as enfermeiras, não tiveram treinamento. A área diz que a equipe estava treinada. Então, eu digo assim, né? Existe um mercado gigantesco para a área de LGPD. Que a gente olha para grandes empresas e imagina que elas estejam sendo atendidas. Eu estou falando do hospital grande aqui em São Paulo, um hospital famoso, não vou citar nomes também para não gerar nenhum problema jurídico, mas a gente percebe que mesmo essas grandes instituições que a gente imagina que deveriam ter já se preparado vir se preparando um ano antes, quando foi aprovado que em 20 de agosto entraria em vigor, não se prepararam. E ainda, com a lei em vigor, boa parte também não se prepararam. Jean, eu vou até pegar esse gancho, porque chegou uma pergunta aqui também muito interessante e cabe perfeitamente aí nesse assunto, né? Então, o telespectador, ele pergunta se as empresas estão tendo muita resistência para aceitar essa aplicação da lei, né, para poder se adequar à lei. E se sim, quais são essas maiores dificuldades, quais são essas maiores resistências que eles relatam na hora de implantar os processos da LGPD? Só acrescentar, é o medo do custo também? Também. Eu ia falar isso, o custo realmente, eu trabalho já há bastante tempo com pequeno e médio empresário, e você, quando vai atender, você não fala com o comprador, é diferente de ser uma empresa que você fala com o dono da empresa, com a esposa dele, que é sócia dele, e você vê a dificuldade que as empresas estão passando, né? Ou seja, no momento
que ainda nem sei se podemos dizer que é pós-pandemia, né? Onde o mundo ainda está querendo entrar, estão pegando o tranco aí, eu vejo ainda que é esse ainda o fator, ou seja, é de graça? Não, ninguém trabalha de graça. E outra, as empresas nesse período de pandemia, elas se enxugaram o quadro, o RH, né, o headcount lá foi reduzido. Então eu estou trabalhando com menos gente e a lei, que eu falei, ela tem uma dualidade, ela é encabeçada por TI jurídico, mas debaixo dela tem o RH, tem o marketing, tem o financeiro, você vai mexer com todo mundo. E todo mundo tá super atarefado, com um monte de coisa para fazer, e eu ainda tenho que pegar o meu escasso tempo e ainda ficar conversando com esse cara aí, respondendo um monte de coisa. E a gente percebe também em algumas entrevistas, quando eu comecei a fazer o mapeamento, as pessoas começam a ficar com medo, porque você está documentando, ela está falando para você como é que ela faz. Então existe assim, depois de contornada, ou seja, uma vez a venda feita e contornada a resistência às vezes do empresário, e quando você vai para dentro do ambiente, você percebe, né? Numa palestra que eu estava dando lá, eu fui vendo a menina, ela foi abaixando. Quando eu falei que documentar tudo. Então, assim, são essas as situações. Agora, falando do empresário propriamente dito, ainda vejo que é o fator custo, né? Não, é um processo longo, porque não é só fazer mapeamento, você tem que mapear, depois implementar, tem um período de implementação, depois manter, que é a parte de governança, né? Não é acabou, pronto, eu vou ter que constantemente estar mantendo aquilo aqui, porque processos mudam, né? As empresas mudam, então você não pode, esse daqui agora acabou, estou certificado, estou inconforme. Então é uma coisa de longo, é para sempre, né? Para sempre. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, mas continuem com a gente, hein? Fala, meu povo de Porto Velho, tudo bem com vocês? Eu sou Neto Tomás, Toninho Tornado, Cid Clay Dantas. a gente tá aqui para agradecer a audiência da WTV e agradecer o carinho também. e quero desde já agradecer a Porto Velho, minha querida Porto Velho aí, ó, tem pegadinha em breve, hein? Logo, logo pegadinha aqui, fica ligeiro, né, Cid? E segura o trinete. E não é pegadinha não, tamo junto. Um recadinho para você que tem carro, moto ou caminhão e está sem proteção no seu veículo. Conheça agora mesmo a Nova Proteção, uma associação especializada em proteção veicular, onde nós garantimos 100% da tabela FIPE do seu veículo, até mesmo para aqueles veículos de alto valor, contra roubo, furto, colisão, terceiros, assistência 24 horas, rastreador via WhatsApp e muito mais. Na Nova Proteção, você terá excelência e qualidade em nosso atendimento, podendo contar com uma equipe altamente especializada na proteção do seu patrimônio. Não fique desprotegido. Entre em contato agora mesmo através do número 0 operadora 11 9 3439 2667 ou acesse a nossa página novaproteção.amorarosa.com. Clique no link da descrição e garanta já o seu benefício. Nova Proteção, associado tranquilo e o seu patrimônio protegido. Toninho, olha aqui, você sabia que a WTV, a Som TV, está em parceria e está passando para todo o Brasil? Todo o Brasil, você não sabe de nada. É para mais de 196 países. E a gente vai estar com vocês lá, do Brasil para o mundo. E você também pode baixar na plataforma iOS ou Android aqui, ó. Acabei de baixar o meu. Então corre, não pega tempo, corre lá. Já tá assistindo? Aqui, tô voando aqui. Ah, eu também corro lá. Estamos de volta. A gente estava conversando aqui no intervalo, né, Guilherme? Falando, né? Eu acho que as empresas também não precisam se desesperar, arrancar os cabelos, né? Elas não precisam implantar LGPD do dia para a noite. Elas podem contratar um encarregado como você, uma consultoria que preste esse tipo de serviço e começar a evidenciar e implantando aos poucos, porque ele já vai estar muito mais calçado, né? Evidenciando que ele está tendo ações
buscando a melhoria do que simplesmente largar a mão, né? E esse investimento ele pode ser feito, a empresa também ela pode se mostrar que ela está fazendo investimento de acordo com a possibilidade dela, né? O que ela não pode é ficar passiva, né? É o que diz a lei, a boa fé. Né? É boa fé. Você fez alguma coisa? Houve um vazamento. O que você fez? Não fiz nada. Você sabia? Eu ouvi falar num programa de entrevista, mas não fiz nada. Olha, você tinha que ter feito, né? Então, ou seja, menos mal, não estou dizendo que você está isento, dependendo da gravidade do vazamento, do que aconteceu com a sua empresa, ou um cliente que moveu uma ação, ou até um funcionário que alegou que dados sensíveis dele foram vazados, né? É uma coisa que é muito típica no RH também, um profissional chega lá, isso é um vazamento de dados, chega lá com um atestado, com uma doença grave, a funcionária do RH, não por displicência, mas por esquecimento, vai tirar xerox do atestado e larga Exato. o atestado lá na xerox, na máquina. Aí chega lá o fofoqueiro da empresa, porque normalmente quem acha essas coisas é o fofoqueiro, e o fulano. Isso, houve aí um dano para aquela pessoa, né, que tinha lá um problema de saúde qualquer, que fosse uma coisa simples, mas aquilo causou nele um desconforto. Então ele pode mover uma ação contra a empresa. E o que você fez? Você deu treinamento, igual você falou? Não dei, as pessoas sabiam que não podiam fazer isso, a menina da RH não tinha que saber que ela tinha que tomar mais cuidado na hora de manusear esse tipo de... Como lá no hospital de prontuário, são dados sensíveis que podem trazer um prejuízo real, né, para as pessoas. Né? Exato. Exatamente. Você chegou a pegar algum caso assim? Não exatamente na lei, né? Mas isso é muito comum, extremamente comum. Quando eu faço as consultorias dentro do RH, realmente a parte mais difícil é o treinamento da equipe, né? Então, a gente tem que dar esse insumo para as pessoas. Elas têm que saber o que está acontecendo, elas estão sendo passivas aqui. Então, é muito importante essa parte do pessoal. Cabe ao RH também ter essa movimentação, pessoal de treinamento e desenvolvimento. É um assunto importante. Os próprios business partners de RH que estão locados nas áreas. É um assunto que nós, profissionais, temos que levantar a bandeira, porque, como o Guilherme falou, é um assunto multidisciplinar. Então, se nós já temos esse conhecimento, já sabemos da lei, e a nossa parte é desenvolver, né, a equipe, então eu acredito sim que isso é parte muito importante e tem que ser também encabeçado pelo RH. O treinamento, a manutenção, manter esse treinamento, né, essa atualização, essa frequência. Tem que ter essa postura. Uma pergunta, uma vez que é dado o treinamento, as pessoas assinam lá que receberam treinamento. Cometem uma vez o erro, cometem a segunda vez. Cabe advertência? Desde o primeiro erro cabe a advertência, né? Então a CLT ela tem lá na questão da justa causa e até mesmo na advertência. É uma política interna, né? A gente vai também tem uma política interna, mas a própria lei ela abrange isso já, né? Então, um ato de desídia com o emprego, né? Que seria essa questão da falta de atenção, da falta de cuidado com as suas atividades, ela está prevista na CLT e você pode advertir desde o primeiro. Agora, você falou CLT, né? Hoje a gente fala muito em terceirização, né? Bem, você sabe, eu sou sócio de uma empresa de terceirização, né? E a gente se preocupa, obviamente, em dar treinamento para toda a nossa equipe, instruir a nossa equipe de forma correta, porque a gente sabe que os dados não são muitas vezes nem do nosso cliente, ele é do público final. Né? E como o Guilherme falou, eu acho que é uma questão de respeito. Respeito àquele ser humano que está ali. E eu acho que a gente é muito bem visto quando a gente mostra que a gente respeita. Nossa, essa imagem. Exatamente. Mas eu sei que nem todo terceiro e nem todo contrato com terceiros abrange isso. Né? Como é que você, como RH, nesse novo formato, né? A CLT tende a ser cada vez menos utilizada, né? E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa relação CLT ela está se extinguindo. Né? A gente fala CLT aqui, obviamente em outros países tem outra nomenclatura. você tem trabalho
o Work Card, né, que é a carteira de trabalho, o registro de trabalho. Como é que você vê isso nessa nova relação de trabalho, ainda mais o tal de Office Anywhere? Né? Exato. Quando a gente fala de um contrato de terceiro, né, e isso faz parte dos processos de adequação da lei, não só no RH, mas também em outros setores, de sua obrigação ter isso previsto em contrato. Então, se cobrando... Cláusulas contratuais. Com cláusulas aditivos contratuais. Então, você cobra o seu fornecedor, vamos pegar, nem vamos falar de terceirização, vamos falar de o fornecedor de vale transporte, o fornecedor o corretor do plano de saúde, que são coisas mais comuns nas empresas, e aí entra também as empresas de terceirização. Dentro dos contratos, e se isso é um contrato novo, você tem que exigir que tenha essa cláusula de responsabilidade e proteção de dados. Corresponsabilidade. Então, o que acontece? Você está cobrando o seu terceiro que, olha, você tem que estar adequado ou em adequação à lei, você tem que tomar atitudes que protejam o dado. Com relação aos contratos que já existem, você faz um aditivo contratual. Então, isso é algo que tem que estar em contrato, tem que estar previsto em contrato, e o Guilherme pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada, mas os terceiros, as pessoas que coletam esses dados, que vão mexer com esses dados, também são os operadores, né? Exatamente. Quem coleta o dado, né, é o controlador. Então, eu sou uma empresa, coletei para RH, então eu sou controlador. O controlador é aquele que decide o que vai ser feito com o dado. Se eu vou pegar esse dado e passar para terceiro, se eu decidir isso, o terceiro, ele é o operador, mas tem as mesmas obrigações. E contratualmente, se o contrato não tem cláusula de LGPD, aí cabe ao jurídico elaborar essas cláusulas para quê? Para que você, que é o controlador, esteja calçado, né? Senão o cara você toma todo o cuidado daqui e o outro lá vai fazer de qualquer jeito, você vai ser penalizado por uma ação do seu parceiro que não foi. Então, lá no contrato, você vai deixar o fornecedor ciente de que ele também pode ser penalizado. E como acontece com outras legislações trabalhistas, por exemplo, quando você vai fazer... É muito comum as empresas fazerem auditorias internas. Sim. Então, não só para questões de qualidade, como a ISO 9001, mas quando você vai contratar um cliente, você fala, olha, eu quero lá a sua política de privacidade. Você cobra esses documentos para te calçar. É a responsabilidade sobre terceiros. Exatamente. Só lembrando, quem começou a assistir o nosso programa agora, a gente está recebendo as perguntas via WhatsApp. Falar o número de novo, DDD 11, o número 934392667. Mande a pergunta de vocês, a gente vai ter um grande prazer em responder aqui, colocar a pergunta na mesa aqui e buscar responder da melhor forma possível. Voltando à questão, né, da responsabilidade de terceiros, em administração, né, a gente fala, né, são os pilares do administrador. Né? Minha formação como administrador e uma das leis as leis da responsabilidade do administrador falam: o administrador ele tem que ser perito, diligente e prudente. Né? E quando a gente fala diligente, né, o que é diligenciar? Né? É você ir atrás da informação, buscar. E quando você não busca, né, informação sobre o seu terceiro, né, isso aconteceu também antes da própria LGPD, no caso de confecções que tiveram um nome envolvido com trabalho escravo, empresas de alimento que tiveram o seu nome envolvido com criadores de gado em terras de floresta. Quando a empresa não vai atrás, né, ela acaba sendo corresponsável. Sim. E o que eu sinto, né, aqui no Brasil, quando anos atrás, né, também não vou falar quantos anos atrás, mas quando a ISO 14000 começou a ser divulgada também, que é a gestão ambiental, o que a gente falava o Brasil, ele está adotando essa política, senão ele não exporta para a Europa. É um fator fundamental, porque a Europa já tem uma lei implementada e ela exige que o país, né, no caso aqui o Brasil, também tenha o mesmo nível de proteção de dados que eles têm lá. Exatamente. Por isso que a LGPD ela é quase que um espelho da GDPR. Ela foi inspirada no GDPR. General Data Protection Regulation. É um regulamento, né,
que ele abrange toda a comunidade europeia, né? Isso, e a gente vê assim, né, é mais um motivo, não só o medo de tomar multa, não só a sua responsabilidade social, mas a questão de quem quer exportar serviço. É isso mesmo. Porque você não pode exportar serviço para uma empresa que está regulada, estando desregulada. O europeu, o americano, acho que as regiões que já estão com a política mais consolidadas, né, com essa política de proteção de dados mais endurecida, digamos assim, o Brasil ele tem que estar preparado. Quem quer ir para o mundo global, como eu vi esse caminho lá atrás com a ISO 14000 e eu vejo o mesmo caminho acontecendo com a LGPD agora. Né? Eu queria só fazer aqui um acréscimo. A gente tem olhado muito o lado da empresa, do corporativo, mas eu principalmente quando eu vou dar o treinamento e fazer a conscientização, até para ganhar a confiança, né, no trabalho de mapeamento, eu preciso que essas pessoas acreditem em mim. Então eu tenho usado um argumento que é muito interessante. Imagina uma criança hoje quando ela nasce, lá na maternidade, aonde estão os dados? O prontuário eletrônico dela está armazenado num banco de dados. Depois ela vai no cartório se registrar, está num banco de dados. Depois tem toda a vida escolar. Então imagina que um determinado indivíduo nasceu, teve um problema lá de nascença, ele teve uma dificuldade qualquer lá, ficou um ano na UTI, um problema mental. Depois, lá na escola, ele começa a apresentar que estão registradas também. Então imagina que esses dados comecem a vazar, porque a gente fala muito hoje, o dado é usado para criar perfil, perfil mercadológico, o que eu gosto de comprar, o que eu gosto de consumir, com quem que eu me relaciono. Hoje é muito usado o dado somente quando ele é vazado, às vezes por esse tipo de coisa, né? Mas imagina que, de repente, esses dados vazados, e através de técnicas de mineração de dados, eu consigo, opa, esse dado aqui não é o mesmo daquele carinha que teve esse problema lá na maternidade, depois olha aqui, olha nessa escola aqui, olha, ele tinha uma dificuldade. O problema é quando esse perfil deixa de ser perfil e vira rótulo. E aí nós vamos começar a ter o quê? Pessoas de primeira qualidade, de segunda, ou seja, alia-se a isso hoje um mundo robotizado, né? A gente trabalha com RPA também, com robôs. E essa análise de dados, essa mineração, não vai ser feita por humanos. É claro que os robôs vão ser programados por humanos. Sim. Mas dependendo do algoritmo, nós estamos criando o quê? Castas. Pô, esse cara aqui nasceu sem problema nenhum. Depois fez uma bela... Isso não é ficção. Então eu conscientizo os colaboradores nesse sentido. Essa lei ela beneficia a humanidade, a você, seu pai, sua mãe, seus filhos. Ou seja, o mundo mudou. É um mundo não só globalizado, mas um mundo totalmente conectado, onde a gente convive com robôs. É um passo para regulamentar a nossa convivência com máquinas. Tivemos aí um marco civil da internet, né, o primeiro passo. Né? Agora a LGPD vem na sequência. Amanhã, quem sabe, vamos ter uma lei de proteção da informação, porque o dado gera informação. Lei de proteção da sabedoria, por quê? Porque o mundo está mudando, então é necessário, não é uma lei que não vai pegar, é uma lei necessária porque o mundo mudou, o mundo é tecnológico. Então nós já estamos nos precavendo. E o mais importante, para finalizar aqui, é que a lei, o que ela vem fazer? Ela quer mudar, ela protege a nossa privacidade, me dando o direito, inclusive, de ser esquecido. Então o que aconteceu no mundo moderno? Há muito tempo a gente vem ouvindo falando que quem tem informação tem um poder. Quanto tempo a gente vem ouvindo falando isso? Recentemente alguém falou, dados é o novo petróleo. Então as empresas começaram a coletar dados. Vamos coletar, se é o petróleo, se tem valor, vamos coletar indiscriminadamente. E a lei vem para falar assim, olha, o dado não é de quem coleta, o dado é de quem fornece. Então, quando a gente fala em criar cultura de proteção de dados, é conscientizar, é claro, primeiro estão preparando as empresas para depois conscientizar a população de que o dado dela é importante, ela precisa de tratar ele com carinho. Exato. Se ela quer ter perfil nas redes, tudo, se ela gosta, tudo bem. Mas se ela não quer, ela tem o direito de ser esquecida, não quero. Fiz uma compra de um aparelho qualquer, mas eu dei os meus dados para comprar o aparelho. Não quero receber nenhum telefonema, e-mail, ou seja lá o que for, que não seja para a finalidade que eu dei o meu CPF.
E esse ponto que o Guilherme falou é muito importante, principalmente na minha área, né? No marketing também, lógico, mas especificamente falando em recrutamento, em RH, gestão de pessoas, eu não posso ter rótulos, né? Então eu começo a criar preconceitos, eu começo a criar... E começo a fazer a discriminação. E hoje o mundo fala sobre a inclusão, sobre a diversidade, como é que eu vou na contramão com esses dados que criam rótulos, né? Então isso é muito importante. Sabe o que isso me lembrou, Fabiana? Quando liga aquela empresa de eletrodomésticos, né? De venda de eletrodomésticos, não vou citar nome aqui, liga lá no telefone da empresa, né? Perguntando do fulano. É evidente, todo mundo sabe que é cobrança, né? A gente vai pro break, mais um break. Daqui a pouco a gente tá de volta. Fica com a gente. Fala, meu povo de Porto Velho, tudo bem com vocês? Eu sou Neto Tomás, Toninho Tornado. Cid Clay Dantas. a gente tá aqui para agradecer a audiência da WTV e agradecer o carinho também. E quero desde já agradecer a Porto Velho, minha querida Porto Velho aí. Ó, tem pegadinha em breve, hein? Logo, logo pegadinha aqui, fica ligeiro, né, Cid? Aí, segura o trinete. E não é pegadinha não, tamo junto. Um recadinho para você que tem carro, moto ou caminhão e está sem proteção no seu veículo. Conheça agora mesmo a Nova Proteção, uma associação especializada em proteção veicular, onde nós garantimos 100% da tabela FIPE do seu veículo, até mesmo para aqueles veículos de alto valor, contra roubo, furto, colisão, terceiros, assistência 24 horas, rastreador via WhatsApp e muito mais. Na Nova Proteção, você terá excelência e qualidade em nosso atendimento, podendo contar com uma equipe altamente especializada na proteção do seu patrimônio. Não fique desprotegido. Entre em contato agora mesmo através do número 0 operadora 11 9 3439 2667 ou acesse a nossa página novaproteção.amorarrosa.com. Clique no link da descrição e garanta já o seu benefício. Nova Proteção, associado tranquilo e o seu patrimônio protegido. Toninho, olha aqui, você sabia que a WTV, a Som TV, está em parceria e está passando para todo o Brasil? Todo o Brasil? Você não sabe de nada. É para mais de 196 países. E a gente vai estar com vocês lá, do Brasil para o mundo. E você também pode baixar na plataforma iOS ou Android aqui, ó. Acabei de baixar o meu. Então corre, não perca tempo, corre lá. Eu já tá assistindo? Aqui, tô voando aqui, ó. Ah, eu também corro lá. Já voltamos. A gente estava falando, né, dessa questão de empresas de cobrança ligarem no trabalho da pessoa, né? Grandes empresas varejistas que a gente sabe que faz esse tipo de cobrança, liga, fica evidente ali, né, que é uma cobrança, vira até gozação dentro das empresas, né? E a Fabiana estava falando, né, também acontece a questão da referência, né? De outras empresas ligarem pedindo referência. Como é que fica isso, né, na LGPD? O que a gente pode falar, o que a gente não pode falar? Na verdade, você não pode falar nada, né? Se você for ao pé da letra, quem tem que te dar essa autorização de falar é o colaborador ou ex-colaborador, né? O que você fez mal para sua empresa? Na verdade, isso já era previsto no passado, né? Na própria CLT, você não pode abrir essas situações e não dar referência do seu funcionário. Isso é proibido, isso é por lei. Prefiro não dar referência. Você pode colocar que isso é uma política da empresa, né? Olha, como política da empresa, nós não damos referência de nenhum funcionário, porque aí você não está discriminando aquele funcionário. Você fala, não tenho nada bom para falar. Aí você está dizendo que você tem coisas ruins, né? Não falei nada. A referência é um negócio complicado, né? Então, o que eu adoto todas as vezes que eu faço uma consultoria ou que eu trabalho com essas empresas de RH? Solicitações de referência têm que ser todas feitas por e-mail. Porque aí você tem tempo hábil de ligar para aquele ex-colaborador e falar, olha, fulano, estão ligando aqui pedindo uma referência, estou autorizada a passar? Que dados eu posso passar? Né? E você vai se limitar a passar, ele trabalhou aqui sim, exerceu o cargo X durante o período tal. Tem alguma coisa que desabone? Não, não tem nada que desabone. Porque se na hora você falar que tem que desabone, o cara vai entrar com processo trabalhista contra você. Entendi.
Entendi. Então eu aconselho a criar esse processo, né, mandar via e-mail para que você faça essa consulta, para que você e eu ainda peço para fazer essa consulta via e-mail, para você ter documentado que aquele fornecedor de dados, que é o dono do dado, o ex-colaborador, te deu a autorização para fazer essa referência. É mais ou menos isso. É duro, né? É duro, Porque exato. existem os dois lados da moeda. Exato. Bem, a gente vai ter que encerrar esse papo que tá maravilhoso, tá fantástico. Acho que é um assunto de extrema importância, é um Tem assunto muita do momento. coisa já também publicada, Sim. né? E, bem, Guilherme, quero te agradecer pessoalmente pela... Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço também a Fabiana. Obrigada. Quero deixar um grande abraço a todo mundo. Mais um abração aí ao pessoal de Rondônia que está assistindo a gente ao vivo. Um abraço a todo mundo que enviou perguntas. Espero que vocês assistam o próximo, enviem mais perguntas, que a gente vai ter mais entrevistados assim fantásticos como o Guilherme. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Um abraço, tchau, tchau.